Pronto, retornei. Então vamos lá. Então, só recapitulando aqui, eu vou abrir o Mission Planner, que a gente chama Bons Voos Mission Planner, tá? Porque existe o Mission Planner oficial, vamos falar assim, e existe o Bons Voos Mission Planner. O Bons Voos Mission Planner é o Mission Planner da Bons Voos, que tem funções específicas para o drone da Bons Voos e tem como gerar plano de voo específico para pulverização, tá certo? Esse Mission Planner Bons Voos, a gente vai mudar ele continuamente, a gente vai estar sempre fazendo coisa nova para ele, tá? Então vira e mexe, a gente vai atualizar esse seu aplicativo para ele ficar com mais funções que a gente está desenvolvendo, tá bom? Então agora vamos ver o simulador, vamos para a simulação. O simulador, quando você liga o Mission Planner no drone, o que ele faz? Ele pega a posição que o drone está, porque ele tem acesso ao GPS do drone. Então ele acerta esse mapa aqui aonde o drone está. Tá certo? Como a gente não está com o drone ligado agora, o que a gente faz? O simulador ele cria um dronezinho de mentira no lugar que tiver esse íconezinho do home, ó. Aonde você colocar esse home, ele vai criar um drone nesse local. Então, olha, eu consigo arrastar esse home, eu clico e seguro esse home aonde eu quiser, ou eu posso achar a área do senhor, uma outra fazenda que eu vou trabalhar e clico, acho pelo mapa aqui, ó, acho pelo mapa. Vamos sair aqui da cidade, vamos aqui numa fazenda qualquer, só para gente exemplificar. Aqui, ó, armazém terra grão, ó, e tem uma fazenda aqui, né? Então isso aqui é um mapa, é conhecido, né, seus outros? Então esse aqui é um mapa que representa a visão que foi tirada dessas fotos lá pelo satélite. Então isso aqui pode não estar verdadeiro, não pode, esses talhões podem não estar dessa forma nesse momento, entendeu? Mas ele é um mapa para te ajudar a entender aonde o drone está e tudo mais, porque o drone vai se movimentar e a gente vai ter essa visão desse mapa aqui. Então a gente diz o seguinte, é um mapa só de ajuda. Vamos pegar um talhão aqui por aqui, um talhão mais aberto aqui, ó. É até legal que esse talhão aqui, ó, ele tenha uma área de reserva do lado e tal. E vamos como se a gente tivesse pego o carro, ter levado o drone para cá e vamos ligar o drone bem aqui no meio do talhão, vamos pulverizar essa área aqui. Vamos simular que a gente vai pulverizar essa área aqui. Então eu clico com o botão direito do mouse aqui, ó, na estradinha, eu clico aonde eu quero colocar o drone. E vou na opção, tem um monte de opção, e eu vou na opção ajuste home aqui. Cliquei, ó. O que ele fez? Ele jogou o Hzinho aqui, ó. Isso significa que o nosso drone simulador, vai ser criado nesse Hzinho aqui. Legal. Então, o primeiro passo é ir em plano de voo, clicar, achar o local que a gente quer, clicar com o botão direito e escolher ajustar home aqui, tá certo? Então o home já está aqui no lugar que a gente vai criar o nosso drone simulador. Então vamos lá, agora vamos criar o drone, vamos conectar ao drone simulador. Então vamos clicar aqui em simulação. Nota que a tela de simulação ele já mostra o Hzinho aqui, tá? Ó, eu consigo mexer, eu consigo ajustar aqui, tá certo? Ó. E eu vou criar o drone nesse local aqui. Então vamos lá. Então primeiro passo, eu vou marcar essa opção. Sempre eu tenho que marcar essa opção. Para quê? Porque o nosso drone, existe o drone padrão do Mission Planner, que não é o nosso drone, que não é o drone da Bons Voos.
E existe o drone da Bonjous. O drone da Bonjous ele já está instalado aqui no Mission Planner. Então, se eu não clicar essa opção aqui, Skip Download, eu posso, ele pode substituir, sem querer, ele pode substituir o drone da Bonjous, tá? O drone simulador, tá bom? Mas tudo bem, se isso acontecer, tem um jeito de recuperar o dronezinho lá, não tem problema, tá? Mas é só para que isso não aconteça. E vamos escolher aqui o modelo do drone. Vamos escolher o modelo Quad e vamos clicar aqui no tipo de drone. Então tem avião, tem carrinho, tem helicóptero. O nosso drone é um drone multirotor e vamos escolher esse desenhozinho aqui do drone. Pronto. O que ele vai fazer? Olha lá, ele abaixa o aplicativo. Apontado para o home. Olha lá, ele já conectou. Permitir acesso, ok, eu permito acesso. Modo Stabilize. Modo de voo alterado. Ele fala aí, ó. Criou o drone. Criou o drone. Então vamos para a tela de dados de voo do drone para a gente ver esse drone aqui na tela. Olha lá, ó, ele ajusta a tela. Você viu que a tela estava no mapa, no local, e agora já ajustou a tela sozinho. Ele ajustou a tela onde o drone está. Então eu consigo mexer no zoom, rolando aqui o mouse para cima ou para baixo, eu consigo mexer no zoom. Mas essa tela, ela sempre ajusta. Uma vez que eu estou conectado ao drone, essa tela de dados de voo vai mostrar todas as informações do drone. E o mapa vai ser sempre centralizado onde o drone está. Eu vou arrastar o mapa para fora do drone e vou soltar o mouse. Soltei. Olha lá, o drone volta a ser o centralizado aqui no mapa. Tá certo? Então estou conectado ao drone. Ok, preciso fazer um plano de voo para o drone executar. Qual é a diferença do simulador para o drone verdadeiro? O drone verdadeiro tem um rádio controle. Então o senhor consegue decolar com o drone e andar com ele sem precisar de um plano de voo. Porque o senhor tem o controle remoto. Tá certo? O drone simulador, ele não tem o controle remoto. Então a gente consegue decolar com ele e voar com ele, dizendo para onde ele tem que ir. Mas a gente não consegue pilotar ele diretamente. Mas a gente consegue dizer: drone, vá para cá, drone, vai para lá, drone, execute o plano de voo. Tá certo? Então o plano de voo, ele executa as funções da decolagem, a pulverização toda e ao pouso. E ele desliga sozinho. Então, assim, tecnicamente, se tudo ocorrer bem, né, se não tiver nenhum problema relativo ao plano de voo, ao local que você marcou como plano de voo, tiver tudo livre, tiver tudo legal, o senhor não precisa nem pilotar. Vai fazer o plano de voo, vai mandar ele executar esse plano de voo, ele vai executar, vai pulverizar, vai fazer tudo, vai acabar a cauda, ele vai voltar, aonde acabar a cauda ele vai voltar, vai pousar, vai se desligar e a gente vai trocar, né, no drone verdadeiro, vai trocar o tanque, vai trocar a bateria para ele continuar a fazer o trabalho. E é isso que a gente vai simular aqui, tá certo? Então vamos voltar aqui para o plano de voo. Então a gente precisa fazer um plano de voo. Nota que esse drone, ele tem um plano de voo dentro dele, ó. Ele tem um plano de voo. Só que esse plano de voo, se eu der um zoom aqui bem grande, ele deve estar aqui, ó. Ele está aqui em Jundiaí, o plano de voo, ó. Porque ele está registrado no plano de voo, que a gente fez aqui. Então vamos apagar esse plano de voo, tá certo? Esse plano de voo não interessa agora. Vamos fazer um novo plano de voo. Tá certo? Então, o que é o plano de voo? O plano de voo é essa tabela aqui embaixo. Ó. Aqui é um plano de voo. E tem os comandos. Drone, take off. O que é take off? Decole.
Drone, mude a sua velocidade Apontado para para tal. o home, Drone, vá para o altitude ponto 0 tal. metros e Drone, ligue 0 o quilômetros. spray, né? O spray é o pulverizador. Ligue o spray. Pulverize. Drone, desligue o pulverizador. Drone, faça a curva. Drone, entre na segunda linha. Drone, ligue o pulverizador. E assim vai. Então, assim, para cada passo do drone tem uma linha aqui, tá certo? Não preciso só mexer aqui. É legal saber mexer. Apontado para o Numa home, situação você pode ir aqui e acertar, metros e botar o velocidade plano de de voo mais solo para o 0 lado, quilômetros. mas não Zero. precisa, tá certo? Então vamos clicar com o botão direito aqui, vamos limpar a missão. Então essa missão está no drone agora, por acaso está no drone, né? Porque a gente ligou o drone mantém essa memória. Então um plano de voo, quando o senhor gravar um plano de voo de um local, gravar no drone, voar esse plano de voo, voltar para casa, no outro dia que o senhor ligar o drone de novo, esse plano de voo vai estar lá dentro do drone, ele não vai perder, entendeu? Então o senhor precisa mudar o plano de voo e mandar salvar. O drone segura um plano de voo por vez. Ele não então não precisa apagar o plano de voo que está no drone, mas basta substituir por plano de voo novo que a gente vai fazer amanhã. Vou fazer um plano de voo amanhã para voar amanhã. Então você faz o plano de voo hoje, deixa ele salvo. Amanhã, quando for voar, grava o plano de voo no drone. Tá certo? Então vamos começar aqui do zero. Vou limpar a missão. Vamos fazer. Tem várias formas de fazer a marcação. Como é que faz um plano de voo? Vamos lá. Como é que faz o plano de voo? Então o primeiro passo para fazer um plano de voo é fazer um polígono da área circular que o drone vai pulverizar. Então a gente vem aqui, marca identifica a área. Então vamos fazer aqui nesse talhão. Vamos fazer nesse talhão. Não vamos fazer atrás daqui da reserva florestal. Vamos fazer aqui só na frente, tá certo? Esse talhão é bem grande, tá? A gente está com um zoom aqui, mas dá para ver que ele é bem grande. Vamos dividir esse talhão aqui. Então eu vou fazer do drone para baixo, ó. Eu vou fazer uma área contornando isso aqui, pegando esse pedaço aqui de baixo do talhão. Então eu vou começar. Vamos começar por aqui. Então para o mouse é onde eu quero iniciar. Para o mouse, vou começar aqui. Aqui é interessante, ó, que a gente tem uma reserva florestal. Então eu vou marcar aqui com uma certa distância da reserva, tá? Uma distância de segurança. E vou clicar aqui, ó, desenhar polígono. Aí eu clico, desenhar polígono e clico. E velocidade metros. Ó, posso ir até. Você está me ouvindo? Voltou aí. Ó, posso ir contornando. Posso fazer um quadrado bem simples ou posso fazer um desenho bem contornando a área do talhão. Apontado para o home. Essa forma que eu estou fazendo o polígono é a fórmula que eu desenho no mapa. E tem a outra forma de desenhar o polígono, que é pegando o tablet e andando com o tablet no local, porque o tablet tem um GPS, e aí você vai ao local, porque aqui eu estou considerando que o mapa está verdadeiro, ele está com essas informações aqui verdadeiras, tá certo? Mas esse não é o jeito correto de marcar o terreno lá no campo. O jeito correto de marcar o terreno é andando mesmo com o tablet na mão e ir marcando o terreno, tá certo? Isso depois a gente vai fazer com o tablet, tá? Vamos fazer marcando na tela primeiro, no mapa primeiro, que é a forma mais fácil. E a gente não precisa ir lá efetivamente andar no terreno. Tá? Então o primeiro passo é desenhar o polígono aqui na tela. Ó, desenhei aqui na tela esse polígono. Então eu posso salvar esse polígono. O polígono serve para eu gerar um plano de voo. Vou gerar um plano de voo aqui várias vezes para a gente exemplificar. Então é muito fácil gerar um plano de voo, tá? E a gente vai clicar aqui com o botão direito, depois que a gente tem um polígono
ou já salvo ou o que eu acabei de fazer, eu vou aqui em Alto WP, vou na opção Bons Voos Pulverizador, e aí eu chamo a função que é nossa, do próprio drone, tá? Que é o gerador de plano de voo. E aqui ele já gerou um plano de voo, ele já fez uma sugestão do plano de voo para voar a 6 metros de altura, vou decolar a 6 metros do chão, o drone vai decolar a 6 metros do chão, e ele já viu aqui as linhas de pulverização pelo comprimento. Ele já calculou nesse polígono que eu fiz, ele já calculou qual é o comprimento maior, e ele já fez as linhas de pulverização no comprimento, tá certo? Então, mas está ventando, eu quero compensar a deriva, eu quero girar, eu não quero que ele pulverize assim, eu quero que ele pulverize de lado. Não tem problema, ó. Você consegue rotacionar o plano de voo para que as linhas de pulverização fiquem no ângulo que você quiser. Olha aí, ó. Esse seu Exalted não é o plano de voo. Aqui é só uma projeção do plano de voo. Para criar o plano de voo mesmo assim, ó. Tá pronto, é esse plano de voo. Eu quero nesse ângulo, eu quero nessa velocidade, eu quero nessa altura. Terminou? Eu aperto aqui o botão criar plano de voo, tá? Então, o primeiro passo é configurar esse plano de voo. Configurar o plano de voo para o ângulo, a velocidade, aonde ele inicia, ó, aonde esse plano de voo inicia. Tá certo? Então ele inicia no ponto 2, ó o ponto 2 aqui. Então a gente está aqui mais ou menos no centro, ó, a gente está posicionado no drone aqui mais ou menos aqui no centro. Então quando eu decolar com o drone, aonde ele vai? Ele vai para o ponto 2, ó. O ponto 2 está aqui em cima. Aí ele vai, aí ele dá a volta, aí ele vai para o ponto 8, ó, aí ele volta vai para o ponto 10 e desce. Aí ele vai fazendo essa área aqui, depois vai para essa área aqui, vai subindo para ficando mais longe. Então o senhor tem como mudar também. Aqui tem pulverização, aqui é tudo de pulverização. Então aqui o senhor vai achar a velocidade que o drone vai voar, é igual um pulverizador trator. Um pulverizador trator, ele tem as barras lá de pulverização e ele tem que andar na velocidade certa. Para quê? Para que a taxa de pulverização seja contínua, seja a mesma. Então o drone é a mesma coisa, a única diferença é que ele vai estar voando. O trator ele está andando no solo, mas é a mesma regra. Para ele jogar 10 litros por hectare, ele tem que andar a 18 km por hora. Obviamente, esse drone vai acelerar no início do tiro. O tiro que a gente fala é a linha. Chegou na linha, iniciou, ligou o pulverizador, ele acelera para chegar a 18 km por hora e no final ele desacelera para fazer a curva. Então nessas aceleradas e desaceleradas, o nosso drone vai diminuir a força de pulverização relativa à velocidade. Então a 9 km por hora, por exemplo, ele vai jogar 50% só de pulverização. E a 18 km por hora, ele vai jogar 100% de pulverização. Para quê? Para que a pulverização fique homogênea, né? Fique correta, tá bom? Então, aqui já é o padrão, já ligou o nosso plano de voo, ele já faz isso. Vamos voltar aqui as linhas na horizontal, só para exemplificar, e vamos aceitar. Depois eu vou entrar em mais opções aqui de missão, de saber a largura de faixa que ele vai fazer, ó, já é verdadeira aqui, ó, já vai fazer em 7 metros, tá certo? Vai voar 18 km por hora e vai fazer a taxa de aplicação de 10 litros por hectare. Obviamente, essa área aqui é uma área de 2,8 hectares, tá? É uma área bem grande, 3 hectares mais ou menos. Então, essa área aqui vai fazer 28, aliás, né? 28 hectares, é uma área bem grande. Então, essa área aqui vai fazer vários voos, tá certo? Mas esse plano de voo pode estar inteirinho lá no drone, tá certo? E aqui vamos aceitar, vamos criar o plano. Criei o plano. Agora sim, o plano está aqui. Então eu vou salvar
lembra do polígono que está em vermelho e amarelo é o plano. É o plano de voo. Mas eu quero mudar o plano de voo. Eu quero fazer o plano de voo na vertical. Não tem jeito. Aí agora você limpa a missão, apaga a missão e faz de novo outro plano, porque ali é um gerador. É um gerador de plano. Então, assim, para mudar o plano e mudar a velocidade, mudar o ângulo que você quer aplicar, tudo isso, você tem que apagar o plano e entrar no gerador, para o gerador fazer um novo plano. Tá certo? Então, se eu quero assim, eu entro no gerador e ele gera. Mas é muito rápido fazer. Então, o que eu preciso guardar para a sua área? O que é muito importante guardar? O polígono. Porque com o polígono marcado, o senhor pode depois fazer vários planos de voo diferentes para o mesmo polígono. Então, você pode ter um plano de voo numa direção específica, você pode ter um plano de voo numa velocidade específica, você pode ter um plano de voo com uma taxa diferente, com uma largura de faixa diferente, por conta do produto que vai usar, enfim. É uma outra questão. Mas aqui o que eu vou fazer? Então eu vou salvar esse polígono. Então eu desenhei na primeira fase lá que a gente fez, foi desenhar o polígono, desenhei o polígono. Então agora vamos salvar esse polígono. Então eu vou aqui, clico no botão direito, desenhar polígono, vou salvar o polígono. Então vamos aqui, vamos criar aqui um diretóriozinho de treinamento. Depois só pode abrir também esse diretório e ver tudo que a gente criou. E vamos gravar aqui. Primeiro polígono. Aí pode ser o polígono, pode ser talhão de milho apontado da fazenda X. Aí o nome, o senhor vai começar a se organizar para dar o nome do polígono. Eu recomendo que um talhão muito grande ele seja dividido, tá? Porque senão o drone não vai fazer isso num voo só mesmo, tá certo? Então, o que é interessante? Divide um talhão, se tiver um talhão muito grande, divide esse talhão em polígonos menores e cada polígono gera o plano de voo para aquele polígono. Altitude 0 metros e velocidade. Então, como a gente fez aqui. Qual o tamanho desse talhão? Eu posso clicar aqui, eu tenho várias ferramentas aqui de medir, de saber tamanho, tá certo? Então, eu consigo até ver o terreno desse local aqui, porque o drone vai fazer. Tá? Então, vamos ver a área desse talhão. Eu vou aqui em Alto WP, área. Aí ele me mostra, esse talhão, esse polígono, tem 28 hectares. Velocidade de solo 0 km. Ele mostra em acres, em hectares, em metros quadrados. Tá? Então ele tem 28 hectares. Quando a gente vai chamar o aplicativo do gerar pulverizador, gerar o plano de voo, Bons Voos Pulverizador, é importante primeiro limpar a missão, porque senão eu já tenho uma missão. Se eu for entrar no gerador de novo e criar uma outra missão, olha o que vai acontecer. Olha lá, ele vai criar uma missão em cima da outra. Tá vendo? Então, qualquer bagunça que tiver, não tem problema. Limpa a missão, sempre guardando o polígono. Então, vamos fazer uma missãozinha aqui. Vamos fazer um polígono. Eu vou fazer um polígono menor, porque esse polígono está muito grande. Aí o drone vai voar até lá e tal. Então, vou limpar o polígono. Eu já salvei no computador. Vamos dar um zoom aqui mais perto do drone. Vamos fazer um polígonozinho menor, só para a gente ter a função ficar menorzinha também. E aí eu chamo aqui, Então, onde eu começo? Eu boto o mouse onde eu quero começar. Então, vou começar o polígono daqui. Clico com o botão direito. Vou lá em desenhar polígono. Quando eu chamo desenhar polígono, cada clique agora do mouse, ele vai criar uma marca vermelha, que é o meu polígono. Então esse é um polígono aqui de teste, vamos falar assim. Então, eu gosto de fazer o primeiro voo que se eu for fazer de verdade, vamos fazer numa área bem pequena, vamos pulverizar água, só para testar, tá? Só para treinar. Então, vamos chamar aqui o área.
Ó, e vamos ver o tamanho dessa área. Ó. Tem quase 2 hectares. Está excelente. Pronto. Vai dar dois voos aqui. Vamos chamar o bons voos velocidade de solo 0 km. Então tem o polígono e tenho. Agora que eu tenho o polígono, ele vai criar um plano de voo já aqui nesse polígono. E vamos aceitar, simplesmente no padrão que ele já me deu, que é 10 litros por hectare, a 6 metros de altura. A missão, a pulverização vai ser feita em 13 minutos nessa área, já tem alguns dados aqui. Vamos aceitar. Altitude criar 0 plano. metros e Pronto, velocidade de solo. Então o plano diz o seguinte: o que ele vai fazer? Ele vai decolar, vamos no início aqui do plano. Então ele vai decolar no ponto onde está o drone, vai para 6 metros e depois vai para o ponto, vai mudar a velocidade e depois vai para o ponto 3. Então é muito importante no drone de verdade você saber aonde está o drone e aonde é o ponto 3. Então, se a gente estivesse nessa rua olhando para esse talhão, o drone vai para a direita. Ó. Então, ele vai decolar e iria para a nossa direita, para o ponto 3, ligaria a pulverização e iniciaria a pulverização nessa linha aqui. Tá certo? Então é muito importante quem for pilotar lá na hora saber fazer o plano de voo e saber para onde o drone vai, para saber se ele está indo para o lugar certo. Tá certo? Então o plano de voo, vamos salvar esse plano de voo. Então eu salvei o polígono, vamos salvar o polígono, que é um polígono de treino. Então vamos salvar esse polígono. Então esse aqui é o meu polígono de treinamento. Então eu vou escrever aqui, ó, polígono de 2 hectares de treinamento. Salvar. E vamos salvar o plano de voo. Então eu salvei só o polígono. Vamos salvar o plano de voo, que é o amarelo. Salvar arquivo aqui. Para o home, aí vamos altitude aqui. 0. Salvar arquivo. Ó, já está sempre lá no diretório de treinamento. Então vamos lá salvar. Então esse é o plano de voo 2 hectares de treinamento. Beleza. Agora vamos escrever o plano de voo no drone. Então eu já fiz o plano de voo, salvei o plano de voo no notebook. Se eu estivesse fazendo no tablet, eu salvaria esse plano de voo no tablet. Fernando, eu posso escrever o plano de voo no arquivo e pegar esse arquivo e jogar para o tablet? Quer dizer, eu posso fazer o plano de voo no notebook, em casa, tranquilo, e depois pegar esse arquivo do plano de voo e colocar no tablet? Sim, você pode. Tá? Você pode sim. Então vamos escrever esse plano de voo no drone agora. Vamos escrever no drone. Ó. Então aqui, ó, escrever WP. Escrever aonde? No drone. Tá? Altitude 0. E posso ler do drone. Aí eu falei assim, pô, mas o drone não tem tela. Qual é o plano de voo que está no drone? Eu apaguei o plano de voo. Você viu que eu apaguei o plano de voo? Por quê? Porque eu já salvei ele no arquivo. E já salvei ele no drone. Apaguei aqui da tela. Mas ele está no drone. Então vamos ler do drone. Ó. Ler do drone. Ler do drone. Está aí o nosso plano de voo. Então o drone não apagou. Eu só apaguei da tela. Tá? Quando eu faço aqui limpar a missão, eu só estou apagando da tela. Se eu quiser, Fernando, eu quero apagar a missão que está no drone. Então você tem que apagar a missão e mandar escrever no drone de vazio. Mandar escrever uma missão vazia. E vamos escrever no drone. Ó, escrevi no drone. Então agora eu vou ler do drone. Está vazio, não tem nada no drone. Então se chegar no local, mandar executar o drone, o que o drone faz? O drone pousa. Então sim, se ele não tiver com uma missão dentro dele, o que ele faz? Ele pousa. Ele fala, aí não tem nada, vou pousar. Ele dá o RTL, que é a função retornar para onde ele decolou. Tá certo? Então vamos escrever de novo esse plano de voo que eu salvei no arquivo. Vamos escrever no drone. Fácil. Carregar arquivo WPT. Vamos abrir. Esse é o nosso plano de voo de treinamento. Abrir do arquivo. Abrir do arquivo. Vou escrever no drone. Vou escrever no drone. É muito importante treinar isso. Treinar isso, que é gerar plano de voo, saber salvar, saber ler, saber escrever no drone, para na hora que chegar lá no campo, saber fazer isso facilmente. Entendeu? Por quê?
para não ficar ali catando milho, né, que a gente chama. Catar milho cadê o drone? Cadê o plano de voo? Cadê? Então isso a pessoa tem que treinar para ela fazer isso rapidamente. Não é difícil, você vê aí que não é difícil, mas a tela é uma coisa nova, então tem as funções, então é importante você estar acompanhando isso aqui, saber fazer várias vezes aqui no simulador, para quando chegar lá no campo, já sei fazer, abre aqui. Aí eu vou falar, seu Zaldir, abre aí o plano de voo, você já sabe fazer. Lê o plano de voo, você já sabe fazer. Salve o plano de voo no drone, você já sabe fazer. Tá certo? Então, temos o plano de voo está no drone, vou escrever no drone. Não sei se eu escrevi. Escreve de novo, não tem problema. Eu posso escrever 2, 3 vezes no drone, eu vou só substituir no drone. E agora vamos para a tela dados de voo. Então vamos voar esse plano de voo. Vamos colocar o nosso simulador, o nosso drone simulador para voar. Voltado para o home, altitude 0 então vamos lá. Eu vou começar, como é um drone que não tem controle remoto, eu vou mandar os comandos para ele via Mission Planning e não via o controle remoto. O controle remoto, depois a gente vai falar do controle remoto, tem lá os modos de voo, como o drone tem seus modos de voos aqui. Ele está no modo de voo, aqui em cima mostra o modo de voo que ele está, estabilize. Aqui embaixo você tem várias pastinhas. Você tem a pastinha rápida, que é todas as informações dele, qual a altitude que ele está, qual o radar que ele, quanto está de altitude do solo pelo radar, qual a distância que ele está do home, qual a bateria, se a bomba está ligada ou não está ligada, tudo isso está aqui. E aqui você tem ações. Ações você comanda o drone sem precisar do rádio controle. Então, primeiro passo, vamos colocar o drone no modo loiter. Por que no modo loiter? O modo loiter é um modo manual. Teoricamente aqui, na prática, lá no drone verdadeiro, a gente vai colocar em loiter, a gente vai armar o drone, ele está em desarmado, isso quer dizer que ele está ligado, mas os motores estão desarmados. Então a gente vai armar o drone pelo rádio controle, vai decolar manualmente. Esse modo de voo loiter é um modo manual de pilotagem. Então você vai decolar 1 metrinho só do chão, o drone, e você vai passar para o modo automático. Por que isso? Porque se tiver alguma instabilidade do drone, você mesmo pousa e ele não sai no modo automático, levando o drone com algum problema. Então, se você decolar no manual e ele ficar estável, paradinho a 1 metro do solo, ótimo. Isso é uma verificação, tá certo? Isso é muito importante, ter a verificação do drone antes dele desligado e você ter uma verificação dele ligado. Por que isso, Fernando? Simples, porque se você colocar do solo, botar ele no modo automático, ele vai decolar já que nem uma bala, já vai decolar, já vai subir e já vai para o ponto 2 como se tudo tivesse ok. E se não tiver ok? E aí ele já está cheio, ele vai estar com 10 litros, ele está cheio, ele está pesado, ele já está executando o plano de voo. Vamos supor que ele está bambeando, vamos supor que ele está tripulando, está descalibrado em alguma coisa e vai ser ruim isso aí. Então ele vai ficar alto, ele vai ficar longe e vai ficar numa situação de voo ruim. Então o que a gente faz? A gente decola a 1 metrinho do chão, olha para ele paradinho, você vai ver nos vídeos nossos, todos a gente decola 1 metrinho do chão, para ele e liga o automático. Então a gente decola a 1 metro do chão no automático e não do chão direto, certo? É por isso. Com isso a gente evita uma situação. É difícil acontecer, mas pode acontecer uma situação do GPS estar ruim, até por uma questão da rede do GPS lá de cima. Então, uma série de sensores podem estar descalibrados. Então, alguma coisa pode estar errada e aí você decolar 1 metrinho do chão é importante para você verificar se está tudo bem mesmo, tá? Então, no nosso drone não vai ter isso, no drone de simulador não vai ter essa situação, mas a gente vai até conseguir simular isso, ó. A gente vai jogar ele aqui em loiter. Vou simular de uma forma que é muito parecida como a gente vai fazer na vida real lá no drone. Então eu vou botar em loiter, eu vou armar o motor
e depois eu vou mandar executar a missão do início. Então eu vou abrir essa caixinha aqui, vou botar em Mission Start. Apontado. Quando eu quiser, eu vou apertar em Execute 0 aqui, ó, metros Execute. e velocidade de Então solo eu vou 0 colocar em km. Loiter, vou armar o drone Motor armado. e vou mandar executar a missão do início. Ele pergunta, sim? Sim. Modo de voo alterado para... Olha o que vai acontecer, ó. Ele já decolou, ele já está balançando aqui, ó, ele está subindo, a altitude dele está mudando. Então ele vai subir. Qual comando? Chegar em 6 metros e ir para o ponto 2. Chegou em 6 metros, ele vai para o ponto 2. Aonde está o ponto 2? Ó, ponto 3. 6 metros e velocidade aqui, de solo 10 km. ele está no modo automático. Ó, ele vai ligar a bomba. Ele vai ligar a bomba. A gente está no canal 6 aqui, na verdade. Ó. Canal 6 é a bomba. Já ligou a bomba. A bomba vai chegar a 2.000 de potência. Ó. Ela está em 1.700. Por quem está... 1.700. Ela pode estar desconfigurada, tá? Então ela está em 72% de bomba. Mas aí a gente vai configurar depois a bomba. Então ele está pulverizando. Ó. Ele está pulverizando. Altitude de 6 metros e velocidade... Vamos acompanhar ele aqui. Ele vai diminuir essa velocidade de 18 km por hora quando chegar no ponto 5, que é o final, para ele fazer a curva. E vai desligar a bomba. Aqui é a bomba. Ó. Canal 6 aqui é a bomba. Ó, já diminuiu a velocidade da bomba e desligou a bomba. Em 1000 é 0. Desligou a bomba. Ligou a bomba de novo. Apontado. Vou mostrar aqui. Ó. Vai para 1500. Começou 9. a acelerar. Essa bomba, ela liga, ela só tem pressão a partir de 50% de pressão. Abaixo disso ela não tem pressão. Então quando ela liga, ela já liga em 50%. 8 km. Ó, tá pulverizando de novo. Tá com 71% de bomba aqui, ó, 1.700 é 70%. Apontado para o ponto 18. Ó, desligou a bomba, foi para o início do outro ponto. Aonde ele está indo? Ele está indo para o ponto 11. Aqui a gente tem o plano o modo de voo que ele está, a distância que ele está da onde ele tem que ir, ó, ele está a 140 metros da onde ele tem que ir e para onde ele está indo. 16 quilômetros. Ele está indo para o ponto 13. Ah, mas Fernando, eu quero parar ele no meio do tiro. E vamos simular que a cauda acabou, tá? Porque esse drone, obviamente, ele não está com cauda verdadeira aqui, tá? Então vamos simular aqui que a cauda vai acabar. Vamos simular aqui, ó, nesse tiro aqui do 15 até o 17. Para o ponto de passagem 15. Ó, ele vai falando tudo que ele faz, a velocidade. Vamos chamar ele aqui no RTL. RTL é retornar para casa. Drone, volta para casa. Modo RTL. Olha o que aconteceu aqui na tela. Ele escreveu WP atualizado para 15. Então, o 15, ele já passou pelo 15 e estava indo para o 17. Então, o que ele fez? Ele jogou o 15 aqui no meio, aqui, onde eu dei o RTL. Por quê? Porque a gente vai trocar essa cauda, a gente vai trocar a bateria, a gente vai trocar a cauda e vamos voltar para o plano de voo. Mas a gente vai voltar para o 15, a gente não vai voltar para o 0, a gente vai voltar para o 15. Para quê? Para que ele continue lá do 15 até o 17. E nota que o 15 mudou. Ó, ele vai pousar, a gente não tem que pilotar, a gente não precisa pilotar. Ele vai voltar para casa, ele vai pousar, aqui ele está mostrando a altura dele de voo 0, ó, pousou e vai desarmar sozinho. Ó. Vai mostrar aqui na tela, desarmou. Então, o que é o desarmar? Ele desligou os motores. Então, ele pousou, ele encostou no chão, ele desligou os motores e ele pronto. Agora a gente pode se aproximar, se for o drone verdadeiro, a gente pode aproximar dele, trocar a cauda, né, abastecer e trocar a bateria. Então vamos fazer isso, vamos simular isso, tá? Então, tirando a bateria, zera a memória dele, tá? Então, vamos trocar a bateria, vamos fingir aqui que a gente já fez isso, tá certo? E vamos aqui para o plano de voo para a gente entender o que ele fez, o que o drone fez internamente. Esse plano de voo que está aqui na tela, ó, vamos para o plano de voo. Esse plano de voo que está aqui na tela é o plano de voo que está na nossa tela, não é o plano de voo que está no drone. Então vamos ler o plano de voo que está no drone. Vou apagar aqui nessa missão, vou apagar a missão e vou mandar ler.
Preciso fazer isso? Não, não preciso. É só porque eu quero mostrar o que acontece internamente no drone. Então, eu vou mandar ler esse plano de voo lá do drone. Olha o que aconteceu com o ponto 15. O ponto 15, altitude 0 que metros estava... e velocidade Eu vou desligar aqui um zero. pouquinho eu vou desligar aqui a fala dele, tá? Ó, vou desligar a fala para ele não ficar falando toda hora. Pronto, só para o senhor também me ouvir melhor. Ó. Então, o que aconteceu aqui com o ponto 15? O ponto 15 era aqui, era na curva, e aqui era o tiro todo para ele ir lá para o ponto 17. Então, ele ia do 15, recebia 16, receberia o comando para ligar a bomba, passaria pelo ponto 15, receberia o comando para ligar a bomba, e o ponto 17 é lá o final do tiro. O que ele fez? Aqui foi onde eu apertei RTL, ou a cauda acabou. Vamos supor que seja a cauda tenha acabado por ele lá, sozinho lá. E a cauda acabou. O que ele faz? Ele para de voar, ele marca esse ponto 15, ele atualiza o ponto 15 para cá. Por quê? Porque vai ser o ponto que a gente vai retornar depois que a gente abastecer. E aí ele vai retornar para cá, vai ligar a bomba de novo e vai continuar pulverizando daqui até o 17, porque ele não terminou. Tá certo? E esse plano de voo está nele. Já está nele. Eu não precisaria nem atualizar a minha tela aqui, porque ele já tem isso. E ele me avisou. E apareceu aqui na tela em amarelo que o ponto de volta é o ponto 15. Então, sabendo disso, mas eu não vi, Fernando, eu estava distraído, eu não vi. Não tem problema, você tem uma área aqui de mensagens que você consegue ver tudo que o drone fez, inclusive aonde ele diz que foi marcado o ponto de retorno para 15. Olha lá, WP atualizado para 15. Então é o nosso ponto de retorno. Então o que eu vou fazer? A gente vai fingir aqui que a gente reabasteceu ele, a gente trocou a bateria dele, está tudo perfeito para decolar, e vamos voltar para o ponto 15. Como, Fernando, que a gente volta para o ponto 15? Vamos lá, vou mostrar. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar em loiter, vamos armar o motor. Armei o motor. Vamos executar a missão. Do início? Sim, do início. Mas ele vai para o ponto 3. Calma, deixa ele ir para o ponto 3, não tem problema. Ele vai decolar até 6 metros. Ele vai receber o comando de mudança de velocidade. Olha lá, ó. Foi para o ponto 3, ele está indo para o ponto 3. Aí você vai abrir aqui, ó, essa caixinha, que você pode até fazer isso antes, e vai mudar para o ponto 15. Mudei para o ponto 15. Ele vai abandonar a ida para o ponto 3. Ele vai parar de ir para o ponto 3 e vai para o ponto 15. No ponto 15, vamos acompanhar aqui na tela. No ponto 15, ele vai ligar a bomba. Olha lá, ó. Chegou no ponto 15, ele vai virar. Olha lá, vai ligar a bomba, ó. Ligou a bomba e foi para o ponto 17, pulverizando novamente. E até acabar a cauda novamente. E aí, aonde acabar a cauda, pode ser no final ali da curva, ou pode ser no meio de um tiro, não tem problema. Aonde for que acabar a cauda, ele vai marcar, ele vai retornar, a gente vai fazer. O que a gente precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa acompanhar o voo o tempo inteiro, para qualquer situação emergencial, se ele for bater em alguma coisa, você se antecipar e até parar ele e tudo mais. Enfim, só acompanhar por questão de segurança. E quando ele voltar, você saber para onde, qual o ponto que ele parou e mandar ele voltar para ele continuar do ponto que ele parou. Então esse é o dia a dia do pulverizador. O tempo inteiro vai pulverizando, olha lá, ele vai desenhando na tela. Então, assim, na tela você não desconecta do Mission Plane. A gente não está desconectado do Mission Plane, a gente vai acompanhando. Aqui está conectado, a gente não desconecta, tá?
apesar de tirar a bateria do drone, o drone vai, aqui na tela vai mostrar que ele ficou sem, o drone sumiu, né? Tá desligado. Você vai trocar a bateria e ele vai voltar a aparecer ligado novamente. Ó, aqui ele deu RTL por causa da bateria. Olha lá, ó, aqui é por causa da bateria, olha lá, ó. E aí ele deu um RTL bem perto, por acaso ele estava bem perto. E ele deu o RTL e voltou para pousar. E nota que ele volta na altitude padrão, na altitude de segurança. Foi 7 metros que a gente configurou. Então ele vai voltar, vai pousar, ele está pousando. Olha lá, 2 metros, aqui é a altitude dele, ó, 2 metros, pousou e ele vai aparecer aqui, ó, desarmou. Então se ele desarmou, o que significa que ele desarmou? Significa que ele desligou as hélices e agora a gente pode novamente chegar perto dele e fazer a troca da bateria, fazer a troca do tanque para poder novamente ir lá para o campo e voltar. Tá certo? Então, essa é a primeira, são as funções mais básicas do drone. E aí eu lhe peço para que faça isso.